O sentimento. Salve, torcida vascaína, esse é o último Histórias Vascaína dessa temporada. Eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo, minha referência, Gustavo Mel. Gustavo, muito obrigado por estar aqui, é muito bom ter você. Enfim, é um projeto que começou no meio da pandemia e, assim, pelo menos por esse ano, quero encerrar ele em grande estilo. Então, é um prazer ter você aqui. E como é que tu quer encerrar em grande estilo e me chama, cara? Porra, aí é complicado. Não, agradecer o Lucas aí e bater um papo aí, né? O Lucas que fica com essa historinha de referência aí. Não tô gostando dessa história não, hein, cara? Não tô preparado para isso, não. Mas o Lucas é uma referência de juventude aí, fazendo comunicação aí com o Vasco, e a gente sempre tá ligado no que o Lucas faz, no que o Lucas fala, onde ele participa. Então, obviamente que o convite eu tinha que vir. Não deu tempo para me pentear, para tirar minha camisa do Maracanã nosso que eu uso de pijama. Falei, quer saber? Eu vou assim mesmo, até porque essa camisa acabou tendo algum tipo de significado para a conversa que eu acho que a gente vai ter hoje. Antes de você me contar essa história, eu queria saber, assim, cara, qual é a tua primeira lembrança do Vasco? Assim, qual o momento em que, de repente, você lembra de se tornar vascaíno, assim, aquela coisa mais marcante da infância? Cara, eu tô... o pessoal tá ligado aí, quem não tá ligado, que fique ligado e compre e reserve lá o livro com outros fera lá, o Eu já comprei o meu, Garoni, que João fique claro aí. Almirante, João Almirante, Fernando Campos, Fernando Martins, André Garoni, Vitória, Bruno Guedes. É o 1898 em diante, livro da Corner, da editora Corner, Fernando Martins, que é o cabeça lá da Corner, manda bem pra caramba. E a gente vai falar em crônicas e relatos algumas coisas que dialogam com a história do Vasco, né? E aí eu estava escrevendo sobre o Eurico, e o Eurico tem uma fala que é daquele jeito do Eurico, evidentemente, ele fala: eu nem lembro qual foi a primeira vez que eu fui para jogo do Vasco. Isso é coisa para quem virou Vasco tarde. Eu nasci Vasco. Ele fala daquele jeito, tal, não sei o quê. Mas eu me reconheci, porque graças ao meu pai, desde sempre, ele me conta que foi um Vasco-Flamengo, se não me engano, de 86, porra, foi um estádio lotado e tal. Mas eu não me lembro bem qual foi o momento que eu virei vascaíno, qual foi o momento que eu fui ao primeiro jogo. Esse tipo de memória eu não tenho. A primeira que me vem à cabeça foi a final da Taça Rio de 88. Eu nasci em 83, né? 88, eu tinha, eu tinha 5 anos. 5 anos. Final de 88, e eu me lembro por alguns detalhes, né, cara? E hoje, na minha geração ali, que cresceu nos anos 80, a gente vai falar muito sobre isso, se você me perguntar nessa linha, mas as nossas memórias, elas são muito, acredito eu, que muito mais escassas que a geração, por exemplo, do meu filho, Pedro, agora, que está com 7, e que tem toda a sua vida, e sua vida com o Vasco, registrada em fotos, vídeos, né? A criançada agora cresce com essas coisas que, ano a ano, você vai revendo, de alguma forma, vai avivando a tua memória, né? Essa minha primeira lembrança da final da Taça Rio de 88, eu me lembro muito bem porque tinha um casal de amigos do meu pai, com o filho dele, inclusive Bernardo Piloto, um abraço para ele sabe do que eu estou falando. E a gente estava na Barra e fomos direto, na Barra da Tijuca, e fomos direto para o Maracanã. Ou seja, uns detalhes assim, né, que deram alguma marcada. Era um Vasco Fluminense, eu nem lembrava que era Vasco Fluminense, mas aí, anos depois, fui checar que jogo tinha sido. Um Vasco Fluminense, que o Vasco ganha a Taça Rio, e meu pai compra uma faixa de campeão da Taça Rio, Vasco campeão da Taça Rio, e essa faixa é a fotografia desse dia, que fica por muito tempo visível na casa dos meus pais. Então, sempre que eu via essa faixa, me lembrava dessa lembrança antiga, né? Então, foi uma espécie de foto que me faz assim ter hoje essa primeira lembrança, essa final da Taça Rio, com a primeira lembrança mais marcante
do Vasco, deu como vascaíno, e nesse caso também de um jogo que eu fui, né? Se eu puxar lá na memória, eu tenho uma outra... A foto é importante mesmo, né, cara? Tem uma foto minha em frente ao edifício que eu morava com os meus pais, em Botafogo, e que era num gramado com a primeira camisa do Vasco que eu tive, uma camisa assim, daquelas bem anos 80, bordadinha, nada de oficial, sabe aquela coisa, bordadinha não, de lã, aquela camisa básica de lã. E eu tinha essa camisa que por muitos anos eu usei, isso eu me lembro, né? Ficou, por muitos anos eu usei. E tem uma foto de eu jogando bola em frente ao edifício da casa dos meus pais. Sei lá, mano, uns 4 anos, 3 anos, sei lá quanto eu tinha. Essa foto ainda existe, talvez um pouquinho mais, não sei, 5. Não era 6, não. Meu moleque tá com 7, era bem menos. Uns 4 anos, vai lá. E isso também ficou. E essa camisa era uma outra fotografia desses primeiros momentos como vascaíno ali, convivendo com a camisa, sei lá, eu gostava da minha camisa, esse tipo de coisa. São memórias mais difusas, mas que também ficaram. E como foi ser, assim, pegar a tua infância e o começo da tua adolescência com o Vasco, talvez o primeiro, o segundo melhor momento do Vasco como time, para o teu período mais de adulto em que o Vasco vive o pior momento dessa história? Como é esse contraste para tu? Pô, foi complicado. Enfim, vou começar respondendo meio que como se eu estivesse seguindo na pergunta anterior, Lucas. Sim. Que tem uma coisa que me marca muito, que não é primeiras memórias, mas, digamos, eu me lembro de ouvir o campeonato de 89, me lembro, memórias aí bem de infância, do Vasco campeão, do Bebeto, de ver o Bebeto no Maracanã. Lembro muito de um jogo que meu pai me levou na cadeira do Maracanã. A gente ia, quando eu era pequenininho, a gente ia às vezes na bancada, às vezes na cadeira. Esse jogo me lembro bem que era cadeira, porque eu tenho o enquadramento, né, de entrar no Maracanã e ver o Bebeto. Acho que ele fez um gol nesse jogo. É ali um jogo muito marcante para mim, essa presença do Bebeto. Em 92, eu com 9 anos, é um momento assim que começou a ficar diferente a coisa. Em 92, o Vasco tem aquela perda do Campeonato Brasileiro de forma trágica, doída. Eu me lembro de vários detalhes desse ano. Me lembro de um garoto que eu tenho memória de ver ele no Júnior, a preliminar do Júnior. Antigamente você tinha preliminar antes, né, Lucas? Tu ia no jogo e antes o Júnior jogava. Sim. E eu invento na minha memória, isso pode não ser correto, mas eu invento que eu vi no Júnior. E tem uma memória, essa assim, fato, que eu invento que foi no Júnior, mas acho que já deve ter sido um profissional nesse ano de 92, que era desse garoto, mas gritando e brigando muito feio com algum outro jogador do Vasco, xingando e tal. E sabe quando você é criança e você fica meio assustado, assim, pai, nossos amigos estão brigando, alguma coisa assim. E meu pai falou, é do jogo, e esse garoto se chamava Edmundo, né? Em 92 ali, aquela dupla, muito pouco lembrada, inclusive, aquela dupla que quase nos trouxe um brasileiro que era Bebeto e Edmundo, né? Imagino que foi essa dupla. Eu nem tenho que um dia rever esses jogos para ver futebolisticamente o que foi isso. Deve ter sido muito interessante. E a coisa que eu lembro que o Vasco era o melhor time do campeonato de longe, um grande Vasco, né? Em 92, então, começa a ser já uma coisa mais madura, né? Uma relação mais madura. Eu tenho memórias mais fortes, mais memória de torcedor mesmo, de dar aquela sofrida com a perda do campeonato. Eu lembro de estar com meu radinho ouvindo. O Vasco jogava na última rodada, acho que com o São Paulo, e o Flamengo jogava com o Santos, ou a revés, agora eu já esqueci. Mas o grupo era esse, São Paulo, Santos, Vasco e Flamengo. E o Vasco acho que meteu 3-0 no São Paulo e a gente não foi no jogo, acho que era em São Januário, e eu fiquei ouvindo no radinho, tinha um ursinho de pelúcia que estava com a minha camisa do Vasco, aquela mesma camisa. Eu falei, por muitos anos foi a camisa do meu ursinho de pelúcia. Depois minha mãe deu essa camisa, eu fiquei, caraca, passou adiante, assim, alguma coisa assim, né? Enfim, Em 92, então, a coisa começa a mudar. E eu costumo dizer, Lucas, que a minha formação, digamos, o meu diploma, ou o meu batismo, como a gente quiser chamar, como torcedor, vem no TRI de 92, 93, 94, né? Esse início de graduação aí em 92, vamos dizer assim,
E o diploma que vem em 94, quando eu já, aí sim, já minhas memórias são muito claras, muito mais autônomas, já era minha relação com o Vasco. Meu pai sempre ao meu lado, mas já não era uma coisa que passava por ele, né? Não era ele que tinha que ligar o rádio para a gente ouvir o jogo, não. Era assim, eu já alucinado. Enfim, completamente alucinado pelo Vasco, Lucas. Aí em 92 eu tinha 9 anos. Por que eu falei 9 anos? Não, em 94 eu tinha 11 anos. É 11, isso. 11. Em 94 eu tinha 11 anos e aí já era aquele pré-adolescente, eu entrando na pré-adolescência. Insuportável, Lucas. Já assim, só queria saber de Vasco, só falava de Vasco. Chegava no colégio, enchia o saco falando de Vasco e tal. Foi Fase aí, boa. Nossa, saudade. Valdir, Jardel, Ian. Eram, em 94, Torres e Denner. Ricardo Rocha. Porra, Denner, claro, Denner. Ricardo Rocha, pô, foi marcante. Denner nem falar, né, cara? Lembro até hoje quando, pô, de manhãzinha, aí meu pai me acordava, meu pai e minha mãe me acordavam para ir para a escola, bem de manhãzinha cedo, eles iam trabalhar e eu ia para a escola. E sempre com o rádio ligado, a Rádio Globo ligado, e era o Denis Menezes na manhã, me lembro disso. Assim, né? Eu lembro que sempre acordava com umas vinhetas da Rádio Globo, que era são 7 horas em ponto, e aí entrava o Denis Menezes contando tudo e tal, não sei o quê. E nesse dia eu acordei com meu pai contando que o Denner morreu e tal, fiquei todo atônito, como assim, né? Como? Né? Se não me engano, ele morreu nessa madrugada e de manhã já era a notícia do dia. Foi muito marcante. Nesse ano que morreu o Senna também, e aí sim, porra, aí já a gente ia já há muitos jogos desde sempre, devo muito isso ao meu pai, né? Para a idade, então nem se fala. Eu já estava indo com poucos anos, né? Ali, desde sempre, indo bastante a jogo. Em 94 a gente vai a quase todos os jogos. Eu não deixo meu pai sossegado, sempre enchi o saco, vamos pro jogo, o próximo é contra não sei quem, devorando todos os jornais, naquela época não tinha internet, né? Você devorava os jornais, a parte de É muito esporte. mais difícil Chegava o de jornal, acompanhar, né? chegava o jornal lá em casa e a parte de esporte eu já roubava, levava pro quarto, ficava devorando lá, enfim. Era diferente. Mas qual era a pergunta que eu já nem lembro, Lucas? Então, como foi esse período da tua infância em que o Vasco ganhou tudo para essa fase Sim. adulta um pouco mais difícil? Pois é, então, aí foi complicado, né, cara? O rebaixamento de 2008, aí depois vem tudo isso, eu no auge dos meus 15, 16, 17 anos, vivi tudo aquilo, né? De 97 a 2000, a gente sofreu pra caramba de 95 a 96, 94 no Brasileiro também, foi só tragédia, foi um dos piores times, era falado como um dos piores times do Vasco desde a década de 60, aquele time de 95, 96, era colocado muito para baixo, né? Porque por mais que a gente tenha tido alguns times limitados, especialmente no início da década de 80 e tal, não sei o quê, em 82 a gente foi campeão brasileiro, em 81 a gente faz aquela final duríssima campeão carioca, perdão. Em 81 a gente faz final duríssima com o Flamengo, pegava o Flamengo de Zico. E, pô, o Vasco de Roberto, meu irmão, era o terror deles, era pau a pau, maluco, os caras com o melhor time. Então, o time de 95, 96 era tido como muito ruim também. Foi uma crise muito doida. Se não me engano, é 95 ou 94 mesmo, que a gente tem um recorde de derrota seguida. Acho que umas 7 derrotas seguidas. Foi batido agora há pouco, não me lembro qual desses anos tenebrosos aí. Mas, enfim, aí vivo toda aquela fase de ouro, Luca, para chegar no teu ponto aí. E quando chega 2008, né, para a gente botar um marco nessa história aí, que é o primeiro rebaixamento, cara, é uma coisa assim que até hoje, olhando com mais idade e entendendo mais que o futebol, as coisas mudam, porra, foi um desespero, né? Fazendo nada. E hoje a gente já está meio que acostumado, né, Lugo? Que é coisa da vida também. Para mim, isso é a minha vida como vascaíno. Eu cresci nisso. Pois é. A minha primeira memória é o gol do Juninho em 2000. O Olha gol aí. contra o São Caetano. Olha aí. Acho que eu vi tu no Twitter falando isso. É. Mas, enfim, isso não é de maneira nenhuma... como é que se poderia dizer isso? Se bastar ou se satisfazer com esse Vasco muito em crise, muito debilitado. Mas, enfim, se a gente soubesse
o tanto que estava por vir ainda, a gente respiraria mais fundo, porque o buraco estava só começando, né? Sim. Foi duro, cara, mas assim, por exemplo, vou te contar uma coisa. A gente tá falando de vários, 94, o Maraca lotado, não sei o quê. Cara, um dos dias mais Vasco da minha vida é esse dia de 2008. É essa primeira queda, porque foi uma loucura, assim, uma catarse muito grande e tal. Aí a tragédia esperada acontece. Onde você estava nesse dia? Eu tava no estádio, pô. Ah, você estava em São Januário. Tava em São Januário. Mas, enfim, cara, nesse dia eu tava com alguns grandes amigos, professor Cláudio, Diego, Piero. Lembro muito desses três, porque foram os que me seguiram. Mas o Frota devia estar por lá também. Outros amigos, Zé, Gabriel, Lauro, amigos de estádio que a gente sempre ia junto. Estávamos todos lá, mas aí na saída, o amigo meu estava de carro, Piero. E a gente entrou no carro, aquela coisa meio tétrica, né? Assim, porra, meio melancólica e tal. E aí acho que fui eu que falei, cara, o que a gente vai fazer, mano? Porque vamos para casa? Meio complicado, né? Ir para casa é pedir para tu ficar deprê e tal, não sei o quê. O que a gente vai fazer? Não, vamos beber, vamos beber. E fomos pro Botequim, cara. Lá em Vila Isabel, perto da casa do Piero. E, meu amigo, ô Lucas, a gente conseguiu beber aquela derrota, beber aquela queda de uma maneira assim, bem bonita até, diria eu, cara. Ficamos completamente alucinados. De repente, a gente estava cantando todas as músicas de torcida, de Força Jovem, gritando. Quem passava pela rua não entendia nada, cara, porque eram os vascaínos festejando de uma maneira muito intensa, assim. E era festejando, celebrando mesmo essa nossa vida com o nosso clube, né, cara? Gosto de ser muito piegas, apesar de estar sendo bastante, eu imagino, nesse programa, mas não gosto de ser muito piegas, de dizer, nosso amor pelo clube, que não deixa de ser, mas enfim, fica meio clichê, né? Mas enfim, essa vida ao lado do clube, essa vida dedicada e animada pelo futebol, né? O futebol meio que anima a nossa vida de um jeito muito forte, especialmente porque a gente tem um clube para torcer, né? Acho que isso é muito forte e a gente conseguiu nesse dia sublimar aquela queda, aquela derrota. Sim. Eu lembro que no dia da queda eu vi na casa da minha irmã. Minha irmã, ela é minha irmã, né? Ela é outra mãe. Eu perdi meu pai muito cedo, então assim, eu lembro de ver o jogo. Eu lembro de assim, quando o Vitória faz o segundo gol, beleza, não tem mais como. E comigo foi diferente porque algumas pessoas elas têm o título que faz virar vascaíno. Eu acho que a série B, a primeira série B é o momento em que eu mais fico vascaíno assim na minha infância. Tinha ali meus 13, 14 anos. E eu lembro cara, eu já tinha internet na época, de abrir, eu lembro o vai e vem do mercado do Globo Esporte, de ver todos os dias quem estava chegando de contratação, de camisa da Champ, sabe? Tipo, todo aquele processo de Série B. Cara, eu lembro, eu tenho até hoje o pôster do jogo contra o ABC, com aquela camisa preta, dourada aqui, de ter aquele pôster. Esses dias eu tava vendo, tá meio traça, comido. Mas eu ainda tenho aquilo porque foi um momento em que eu, vascaíno, sabe? Tipo, Vasco ganhando, aí, beleza, ganhou a Série B. E é engraçado, porque acabou se a primeira, pelo menos, a primeira Série B é um momento, o ano de 2009, pelo menos, é um ano bom pra mim, porque eu fiquei, era basicamente toda semana, sabe, acompanhando. Não fui em estádio, morava longe, não tinha grana pra ir. Mas, pra mim é uma memória ótima de ver, ganhou, aí, sabe, ser campeão com tantas rodadas de antecedência, eu nunca tinha visto isso, sabe? Então acaba que é uma memória boa pra mim. A primeira queda é como se eu estava falando dessa nossa catarse ali de beber a queda, é como se a torcida durante um ano inteiro, em 2009, tivesse bebido essa queda, né? Celebrando esse amor, esse carinho pelo clube, né? Essa companhia, né? Ao lado do clube e tal. Isso foi bem bacana. Eu tenho uma memória do primeiro jogo de 2008, pelo menos o primeiro em São Januário, que é contra o Brasiliense. Se não me equivoco, é isso. Dá pra gente confirmar aí depois. Mas eu lembro de entrar, desde que proibiram cerveja no estádio, eu e meus amigos, a gente sempre entra com 5, 10 minutos, que a gente tá fechando a conta, pedindo a saideira e tal, não sei o quê. Mas eu lembro de entrar, depois a gente também, durante muitos anos, teve um esqueminha lá em São Januário que era guardado a 7 chaves ali.
Nosso camarada lá, ambulante, até hoje a gente troca ideia lá, que ele passava os negocinhos pra gente num esquema. Enfim, isso é outra história. Mas o fato é que em 2008, quando a gente, chegando ali, eu entrava pelo portão 9, e ali naquela entrada principal de meio de arquibancada, não sei se principal, mas podemos dizer assim, aquela entrada do meio da arquibancada reta ali, né? Uhum. Da reta oposta social, me lembro de entrar e o jogo já rolando e eu não tinha lido o jornal, não estava sabendo direito. Eu olhei, aquele atacante ali é o Fábio Júnior, mano, aquele que é do Cruzeiro. Aí eu, caraca, porra, Fábio Júnior. Aí, pô, olha o 10 dos caras. Caralho, o Iranil do Chuchu, meu irmão. Que isso, que doideira. Enfim, era o verdadeiro bem-vindo à Série B. E você vendo aqueles jogadores que nem foram muito bons nos seus melhores momentos, em fim de carreira, e o Vasco jogando ali contra esse time. Enfim, complicado, né? Porque a gente estava acostumado a sempre jogar com os melhores, né? Sim. A Série B foi complicada, a gente dá uma romantizada, porque de fato teve isso que você comenta, Sim. né? A torcida carregou muito no colo, né? Mas a continua sendo uma carregou Série no B. colo. Teve umas coisas melancólicas, aquela coisa de jogar sexta-feira, porra. Sexta-noite era difícil. Sexta-noite que tu sai, né? E aí todo o mundo não vascaíno está vivendo a sua sexta-noite, que é, em geral, desligada de futebol, né? Não tem. E aí você, não, tem jogo do Vasco, tem que ter jogo. Que jogo, cara? Hoje é sexta, cara, bora pra não sei aonde. Não, deixa pra lá. Era meio complicado, né? Era. Cara, agora falando um pouco mais de você, assim, como que você foi parar na Argentina? Foi trabalho? O que aconteceu? Não, cara, foi meu filho Pedro, né? Na Uhum. verdade, eu já era separado da mãe dele, e a mãe dele que teve uma boa proposta de trabalho aqui em Buenos Aires, Uhum. e aí eu vim para estar próximo, acompanhar o crescimento dele. E ela é argentina? Isso foi 2000. Não, ela é brasileira. Ela é brasileira. Isso. E Aí como já é tô acompanhar aqui o Vasco de longe? É diferente, né, cara? Eu comecei a entender o off-Rio, eu de garoto, principalmente enfim, pela falta de... A moleque é um problema complicado, né? Então, Sim. muitas das coisas que eu pensava antes eram um completo absurdo por falta de experiência de vida, enfim. E uma das coisas é que, para mim, vascaíno é quem tá no estádio. Vascaíno é quem tá no estádio. Primeiro que, porra, Gustavo, hoje eu falaria com o Gustavo de 15 anos, dar uns 2 tapas na cara dele e falar, meu irmão, primeiro que nem todo mundo mora no Rio, se liga. Segundo que nem todo mundo pode estar no estádio sempre. Tu teve muitos privilégios nessa vida e um deles é ter um pai que te levasse também, né? Uhum. Meu pai sempre me levou para o estádio, a minha relação com o Vasco, com o futebol e com a vida passa pelo estádio, passa pelo meu pai ali, essa relação é interessante, assim, né? E aí, aprendi muito, também pelos debates que rolam, né? Os debates, Sim. eles evoluem muito e com a internet eles se difundem muito também, né? E aí você ouviu os off-Rio, né? Essa expressão que ficou, né? Os off-Rio, né? A gente já usa como se fosse uma coisa normal, mas enfim, o torcedor de fora do Rio, do Vasco, você ouvir ele, você ver a relação dele com o clube, isso é de uma beleza muito grande, assim, a coisa da imagem também, né? Antigamente não tinha tanta imagem, e hoje, você vê, sei lá no interior do Acre, um jogo importante do Vasco, o pessoal se reunindo para ver o time chegando na madrugada no Maranhão e no Amazonas, e tem doido lá vascaíno pra caraca, no aeroporto para receber o time. Muitas vezes com idade, né, Lucas? Como a gente estava falando antes, com idade de nunca ter visto o time forte. Talvez ali em 2011, naquele hiato ali abençoado de 2011, 2012, até meados de 2012, né? Mas, enfim, vivendo um Vasco em crise, um Vasco bem fraco, né? Um Vasco fraco. O Vasco tem sido, como clube de futebol, nos últimos anos, um clube muito fraco se comparado à elite do país, né? Tem alguns times que oscilam, outros que quase sempre estão lá em cima, e o Vasco só em 2011, 2012 que conseguiu voltar ao lugar que historicamente sempre foi dele, entre os grandes do futebol brasileiro, né? Desde que chegou em 1923 na primeira divisão do Rio de Janeiro,
O Vasco sempre, mesmo você pega ali o jejum dos anos 60, você pega ali os 12 anos sem título carioca, não tem comparação com o que aconteceu de 2001 para cá, né? Não tem nenhuma comparação. É realmente disparado o pior momento, assim. E é engraçado porque a gente já é um tempo considerável, porque a gente não pode falar que é só um momento, assim, sabe? Passageiro, sabe? Já são, sei lá, 19, 20 anos. É bastante. São 2 décadas, né, cara, de completo. Assim, excluindo esse 1 ano e meio aí, oscilar, mesmo quando oscila para baixo. Muitos outros clubes não teriam nem chance, né, Lucas? Não teriam nem possibilidade de se reerguer. A gente tem algumas sortes, né? Sim. Primeiro, o fato da gente ainda ser um gigante do futebol em alguns aspectos. Para começar, em relevância histórica e em títulos históricos, times históricos. Isso ninguém apaga nem nunca vai apagar, né? Isso nos confere um direito, um respeito, perdão, muito grande ainda, né? Ainda somos um dos maiores do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida, um gigante, se o parâmetro é esse. E esse parâmetro não é bobeira, né? Isso dá peso na camisa, quando o time cresce, quando o time eventualmente fica bom. Isso dá peso e tal. E outro aspecto é a torcida. E o tamanho da torcida, gigante torcida, a nacionalidade da torcida, né? Nacionalidade no sentido de ser uma torcida nacional, né? A distribuição dessa torcida por todo o território, está falando do Acre, não é figura de não de é nenhum linguagem, exagero não. isso. Lá no Acre mesmo, lá no meio do Amazonas, uma comunidade. Eu lembro da minha tia, uma vez há muitos anos atrás, década de 90, ela fez uma viagem pelo interior lá, pelas comunidades ribeirinhas, tal, aquelas coisas numa época que ainda não era tão comum isso, né? Ela fez essa viagem lá e tal, não sei o quê, Igarapé, e sei lá qual foi a viagem que ela fez, mas sei que ela, passando por uma aldeia, tinha como uma espécie de um pequeno outdoor caseiro, artesão, na entrada da aldeia, dizendo aqui eu tenho essa foto em algum lugar lá na casa dos meus pais, vou recuperar isso, mas aqui. Não, até lembro o que tinha, porque era um roubinho, era um roubo do hino do Grêmio. Era até a pé nós iremos, olha isso, até a pé nós iremos aonde o Vasco estiver, o escudão do Vasco, na entrada da comunidade ribeirinha ali no interior recôndito do Amazonas. E ela me mandou essa foto, tirou essa foto do lado da placa e mandou para mim. Então, assim, essa grandiosidade da torcida, e que já de alguns anos para cá já não é mais só a grandiosidade de número, né? Aliás, nunca foi só a grandiosidade de número, mas me parece que a torcida do Vasco vivia um momento muito bom também nas arquibancadas de alguns anos para cá. Teve alguns altos e baixos, e a gente... Eu via a Força Jovem dos anos 90 e, como todos da minha idade, que conviveu com o Maracanã dos anos 90, São Januário dos anos 90, não teve nada mais sensacional do que aquilo. Pô, é óbvio que meu olhar de garoto influencia, mas, enfim, aquela arquibancada do Vasco, aquele Maracanã do Vasco, pô, era uma coisa sensacional. A Força Jovem era muito forte, muito forte. Era muito, muito forte quando começava a gritar, a bateria forte pra caraca, a bandeira, tudo isso, né? E houve alguns hiatos ali, né? Alguns altos e baixos, e de pouco tempo para cá, de alguns anos para cá, uns 4, 5 anos, a rapaziada ali da Guardiões tomando a frente da arquibancada de um jeito bacana também, muito bonito. Você está muito com essa de ser torcida de time que toma muito na cabeça, virou uma torcida diferente do que do final da década de 90, do início dos anos 2000, né? Tem um caráter hoje do vascaíno fiel, do vascaíno que não abre mão, do vascaíno guerreiro, que apoia o time, que tá com o time. Isso nem sempre foi uma característica primeira da nossa torcida. Nossa torcida era muito caracterizada por quando a coisa estava bem, irmão, sai da frente, porque era uma massa muito grande que explodia. Mas também, pô, cansei de ir para São Januário, Maracanã vazio, ninguém. E isso não é do Vasco só, né? Isso é bastante do Rio também, até do futebol brasileiro, né? Estádio vazio, década de 80, década de 90. Enfim, estou me perdendo um pouco aí nessa pergunta, mas sobre o Off-Rio,
ô Lucas, eu estou encarando esse programa aqui como um momento de jogar a conversa fora. Então, se a Mas gente é o tivesse um objetivo. botequim. É o objetivo. Deixa eu fazer uma Mas pergunta. sobre o off-Rio, Ah. cara, só para fechar essa história com algum tipo de linha dada, mas o off-Rio hoje é, para mim, o torcedor que mais deve ser respeitado de todos, né? Porque, mesmo ali de longe, mesmo com um time ruim, está sempre ao lado do Vasco, tem a paixão, o carinho, o amor pelo Vasco é tão grande quanto pessoas que estão no estádio sempre renovando no estádio essa relação com o time, uma possibilidade que nem todo mundo tem. E é isso, né, cara? Para mim, hoje, com nova direção, chegando no Vasco, nova administração, acho que o off-Rio e coisas para o off-Rio, né? O cara que paga lá, o cara paga lá de longe, ou daqui de longe agora, na Argentina, mas eu pelo menos uma vez, 2 vezes por ano não vou aí. Antes da pandemia, estava sempre no estádio, sempre vou para aí, marco minhas viagens com a tabelinha do campeonato, ali, com quais jogos que eu poderia pegar ou não, né? O cara lá de longe paga o sócio, cara. Paga o sócio torcedor, às vezes, que nem. Assim, nem eu dá não sou direito a tão de voto. longe assim, e hoje em dia, pra mim, é mais fácil, porque minha namorada é do Rio, mas eu sempre me considerei meio off-Rio, porque, beleza, Petrópolis é, sei lá, 100 quilômetros do Rio, mas até muito pouco tempo atrás eu não tinha condição de ir pro Rio. Então eu sempre me considerei esse cara, tipo, pô, ó, ver o jogo, entendeu? Sou sócio já há algum tempo, eu acho que já tem 3 anos que eu sou sócio, sabe? Então, assim, de certa forma eu sempre me vi um pouco como off-Rio também. Tanto que o primeiro jogo que eu fui do Vasco não é no Rio, é em Volta Redonda, porque eu tinha parente perto, tava na casa e deu, pô, vamos lá, Vasco e Resende 2010, entendeu? E você tava falando da torcida, assim, pô, é a minha a primeira memória no estádio vendo Vasco, porque não era São Januário, não era Maracanã, mas eu lembro muito da Força Jovem cantando. E assim, o jogo foi horrível. O Vasco ganhou de 1-0 com um gol de pênalti do Dodô, Deve ter uma cláusula que jogo em Volta Redonda sempre tem que ser horrível, né? Não tem nenhum jogo bom em Cara, Volta Redonda. Acho que teve um Fla-Flu uma vez que foi bom. Cara, um jogo foi feio. Assim, o Vasco teve acho que era o Wagner Mancini ainda, treinando o clube. E aí, pô, teve um pênalti com 9 minutos de jogo, o Dodô perdeu, aí teve um pênalti de novo, aí ele fez o gol. Depois disso, o jogo ficou chato. Mas é a primeira lembrança que eu tenho, e é justamente de ver a Força Jovem cantando, sem parar o jogo inteiro. E quando tu entra em São Januário, normalmente quando você vai em São Januário, tu tem um lugarzinho ali que, tipo, pô, aqui é meu lugar de ver jogo, ou assim, isso mudou com o tempo? Até mudou com o tempo, mas de muitos anos para cá era na grade, né? Aliás, o pessoal brinca com as histórias de caixotinho e os caraca, mas é que, pô, a grade, aquele vidro é uma das coisas mais escrotas que já vieram, me permitam a palavra. É que o pessoal entra numa onda de que, às vezes, a gente nem pensa para pensar o que é a coisa de fato, né? De repente entrou a ideia de que você botar um vidro era moderno e era bacana. E entra em tuba e acabou. Meu amigo, aquilo lá, cara, é horroroso. Eu sempre vi o jogo na grade, quase sempre no ataque, acompanhava o ataque, então ali perto, ou ali perto da torcida adversário, ou no pé da Força Jovem, ali no início da curva, um pouquinho antes, assim. E ali sempre foi, a gente já conhecia as pessoas, em São Januário já se conheciam, né? Eu e minha rapaziada, e ao redor, quem sempre vê por ali também sempre se encontrava e tal, e a gente via ali na grade. Pô, eu adorava a grade. Eu vi muito jogo assim, né, cara? E conversando com o jogador, xingando o jogador pra caraca. Pô, mandava umas assim, pegar no pé do jogador, xingar de tudo que é nome, aquela coisa que a juventude te permite, depois fica meio ridículo, né? Mas, enfim, entrava nessa, né? De participar do jogo, era legal pra caraca isso, né? Aí bota aquela grade lá, cara, aquele vidro, que é ridículo por vários motivos. O primeiro é que não tem nenhuma função aquela parte, não tem função. Qual era o problema da grade? Era feia? Porque se for de visão, né, uma das coisas que usava era para visão de quem estava atrás. É horrível, o vidro tá sempre embaçado. A grade, o teu cérebro, ele já colocava ali que tinha uns frames. Ele já estava cortado. Você viu o jogo inteiro ali pela grade e não tinha problema nenhum. Não era nenhum problema de visão a grade, porque já estava totalmente adaptada à tua visão e não de uma maneira que te demandasse nenhum esforço. Aí botam aquele vidro, cara.
pô, tá sempre embaçado, o jogador não te ouve. Você vê o jogo na cara do vidro, como é que pode isso, né? Não tem sentido nenhum. E no sentido de pressão também, isso é muito importante, né? A acústica, não só de quem tá ali na beira da antiga grade, né? Mas também na onda, é uma questão física meio óbvia, né? Na onda de volume que vai ali e bate numa barreira física e rebota, né? E volta. Não passa o vidro. Eu... Então, assim, eu via muito... Fala. Não, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia citar a Arena Caixotinho durante essa entrevista. Não Eu se tava aqui preocupe, só pra ouvir tuas histórias. eu termino te citando ela. Mas, enfim, aí quando veio o vidro, a gente subiu uns degraus, né? Via sempre na grade ali, e quando veio o vidro, subiu ali alguns degraus. Eu ia contar alguma coisa que eu esqueci, mas, enfim. Não, beleza. Antes da gente entrar na lembrei, tabela... lembrei o que eu ia contar. Lembrei que ali na grade, alguns laterais direitos do Vasco já sofreram na minha mão. E alguns, cara, teve um, cara, Wagner Diniz, glorioso Wagner Diniz, peço desculpas a ele aqui publicamente, Wagner Diniz que nos deu ali bastante pênaltis e algumas boas atuações, Wagner Diniz, nosso lateral por muitos anos. E, cara, teve um dia, a torcida pegava um pouquinho no pé do Wagner Diniz, né? O Wagner Diniz, pô, ele tinha, Nessa época eu já peguei. digamos, alguns problemas. Ele tinha alguns problemas. Ele era um dos principais jogadores do time. Ele e o Moraes, tão criticados. E tão criticados justamente até, né? Eram justas muitas das críticas, só que a torcida aí já pesa a mão e acaba perdendo a razão, né? Mas você vai pegar ali, o Vasco daquela época, os principais jogadores de ataque acabavam passando por Wagner Diniz e Moraes, o que só falava da situação que já estava o time, né? Mas o Wagner Diniz, cara, um dia, a gente encheu o saco do Wagner Diniz, assim, não parava, né? E ele começou a se esconder, né? E aí que o pessoal pegava no pé mesmo. Tá se escondendo, filha da puta, não sei nada. Cara, o Wagner Diniz fugiu da lateral direita, cara. Foi lá pra cabeça de área, começou a cair pelo meio, cara de pau, meu amigo, fugindo da gente gritando na grade. Isso era bacana nessa época aí, você meio que participava do jogo ali na grade. E aí o vidro acabou com tudo. O vidro acabou com tudo. Uma tragédia. Esses homens do Vasco da Gama não sabem de nada. Não entendem nada. Só rezemos para que São Januário eles não acabem, não transformem no New São Januário. Eu apelidei qualquer projeto apresentado até hoje disso. Porque, enfim... E o Maracanã, né, cara? Até aqui com a camisa que eu mostrei no início do programa, a camisa era na época ali, 2010, 2011, 2012, uma movimentação forte que teve para questionar várias questões do projeto e da privatização do Maracanã, né? Privatização da concessão do Maracanã. Deu no que deu, né? Maracanã, todo mundo que viveu o velho Maraca hoje lamenta. Muitos ficaram quietos, até apoiaram, enfim. Eu não fui no Maracanã cheio, tipo, o antigo eu fui, mas foi assim, tour, né? Não cheguei em jogo nele. Ele tinha, sabe, ele parecia, de dentro ele parecia muito mais grandioso, aquela coisa, sabe? Aí, quando você entra lá hoje, ele parece menor do que ele realmente é. Porque é o mesmo espaço físico, mas você vê, sabe, as cadeiras e né, como o jogo é diferente. Total. Essa percepção é meio que todo mundo fala disso, né? Quem viu os dois, né? Isso que você estava falando. Tem uma comparação evidente de apequenamento, assim, que leva a percepção de apequenamento, né? Cara, vamos fazer uma tabelinha aqui. Jogo rápido, assim. Se tu fosse jogador de futebol do Vasco, assim, que posição você jogaria? Volante, claro. Volante guinha azul ou DG, entendeu? Saindo... Volante Luizinho. Beleza. Quem viu, viu. Luizinho é um dos meus primeiros ídolos no futebol. Jogava muito e me ensinou o que é ter raça e dedicação em campo. Gostava muito do Luizinho. Se pudesse escolher uma coisa para ver o Vasco conquistar ou realizar dentro do estádio, o que seria? Uma coisa para o Vasco conquistar ou realizar título, dentro do estádio? Sabe, estando no estádio, ver o Vasco conquistar, assim. Uma Libertadores, né? Uma Libertadores, pô, preferencialmente já de volta com jogo de ida e volta para poder jogar em São Januário.
no São Januário ampliado bacana. Isso eu quero muito ver, assim. O pessoal acha que quem critica aquele projeto, que temos que falar, é um caixotinho que parece um atacadão de beira de estrada, é o que é, um Ares de shopping. Não está legal, rapaziada, foi mal, não está legal. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha a percepção de que uma renovação, uma reforma e uma ampliação de São Januário não são para lá de bem-vindos, né? Não é necessário. Inclusive, a gente tem trabalhado pensando em formas disso acontecer de um jeito menos controverso, né? Porque mexer em São Januário é muito complicado. Porque mexe com... O Vascaíno tem suas memórias lá, tem como sua casa. Cada torcedor tem aquilo como sua casa. De repente, vê alguém dizendo que vai reformar sua casa de um jeito que você acha muito ruim, é óbvio que reações mais apaixonadas vêm. Então, assim, ver um título de Libertadores num São Januário, pô, bacanão, assim, cheio, óbvio que eu ia adorar. Ia gostar também de... uma coisa que eu ia gostar também, Lucas, é tipo sei lá, algum evento do Vasco. Eu tô viajando aqui, né? Falando umas paradas. Tô curtindo. Vai que tô curtindo. Uns eventos. O Vasco Day. Não, aí já é um nome meio de tudo que eu já lança Vasco Day, eu já fico puto. Mas, enfim, tipo isso. Um festival, alguma coisa assim, é uma coisa que eu gostaria também. A gente chegou assim, perto disso no Vasco Palusa do ano passado, né? Mas algo grande que venha ônibus de fora e tal para participar, com conferência, com festa, com show. Enfim, aproveitava para discutir a reforma do estádio, entendeu? Nesse mesmo dia. Tá vendo? Não, isso já pode, inclusive, ser no novo estádio maravilhoso, respeitar as suas tradições, uma referência em várias questões. Isso a gente vai ver ainda, cara. Não dá pra ser a Arena Caixotinha, é muito pobre. É diferente, eu não consigo. É muito sem criatividade. É muito sem criatividade, cara, pra mim. E assim, pessoalmente falando, pra mim aquilo ali não reflete o Vasco, não reflete o Rio de Janeiro. Entende? Pra mim, eu sou muito apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro. Com vantagens e desvantagens da cidade. E aquilo ali não é Rio de Janeiro pra mim. Que figura vascaína que tu gostaria de ter conhecido, cara? Qualquer uma. Tipo, da história do clube. Figura vascaína? Cara, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi Barbosa e Ademir. Conhecido pessoalmente, assim... De sentar na mesa, bater um papo na mesa do bar. Queria muito bater um papo com o Pai Santana, sem dúvida nenhuma. São algumas respostas fáceis, né? Para todo vascaíno. Barbosa, Ademir... Pai Santana. Cara, tem uns personagens do passado, uns jogadores do passado que são sensacionais. Trocar uma ideia com o Fausto, entender o que o Fausto, de fato, pensava, de onde vinha aquela revolta do Fausto. Para mim, é bastante interessante de ouvir ali, tomando uma cerveja com o Fausto. Imagina. O Nelson da Conceição, imagina, trocar uma ideia com o Nelson da Conceição. É isso, meu amigo, pô. O próprio Jaguaré, que era um porra louca, doido, personagem. São figuras ali que gostaria muito de ter trocado uma ideia. Presidentes antigos, adoraria ter conversado com presidentes antigos, com o próprio Prestes, né, que assinou a resposta histórica, e que teve um mandato de 1 ano só como presidente e deixou esse legado. Assim, e mudou a história do clube para sempre. É verdade. E quando você vai ver na história, nos registros, você vai ver que não é à toa. Você tem que comprar o livro 1898 em diante para entender que José Augusto Prestes, já com a relação dele com a Segunda Guerra, com o fascismo em Portugal, ele já era um cara que sabia das coisas. Não foi à toa, né? Mas, enfim, conversar com esses caras, conversar com os irmãos Campos lá, responsável pelo Vasco ter entrado no futebol, responsável pela construção de São Januário, principais responsáveis, né? Certamente ele tinha uma coletividade vascaína que cada um teve seu quinhão na história, né? Mas, enfim, foram lideranças nessa época, né? Lideranças ali permitiram tudo isso acontecer com as camisas negras, enfim. Conversar com os coroas, Ciro Aranha, o próprio Agatirno, o seu Agatirno, trocar uma ideia com esses coroas aí, que certamente você provavelmente não ia
não ia concordar com tudo, mas é bacana de trocar uma ideia para a memória tá Saber nos o que caras, estava né? na Pô, cabeça. o próprio doutor Eurico, Lucas. Pô, imagina tu sentar Não com o é doutor Eurico. absurdo, sabe? Tipo, sentar com o doutor Ico, Pô, tipo, pô, por que isso, sabe? fumar um charuto para ele me chamar de garoto. Ô, garoto! Olha Eu aqui, super imaginei. garoto. Garoto, você tem que entender que o Vasco. Eu sempre imagino o Eurico começando com essa sentença. Assim, você tem que entender que o Vasco. Qualquer coisa. Cara, você acaba de citar basicamente a entrada do meu artigo sobre Eurico no livro. Tu vai ver. É basicamente. Tem um ô garoto na história, você tem que entender que o Vasco na história tem exatamente isso. Muito bem. É... O que você tem certeza? Essa é mais subjetiva mesmo, tá? O objetivo dela é essa. O que você tem certeza que você vai ver o Vasco conquistar? De novo, conquistar ou realizar, enfim. Pô, eu tenho certeza? Certeza É. é uma pergunta muito difícil para um torcedor de 37 anos, né? Porque. Caraca, mano. Certeza? É. Ah, cara, eu tenho certeza. Porra, Lucas, caraca, eu tô quase chorando aqui, cara. Certeza? Eu acho, porque não é certeza. Eu vou pedir desculpa, mas não é certeza. Mas eu Vai lá. acredito muito, acho muito que o Vasco ele vai voltar a ser um clube entre os mais fortes e poderosos do Brasil. E a gente falava nos aspectos que ele é gigante, falava da torcida, e eu acho que muitos outros clubes, passando o que passou o Vasco nos últimos 20 anos, não teriam a capacidade que o Vasco tem hoje, que passa pelo tamanho da sua torcida e pelo engajamento da sua torcida. O pessoal que está entrando no clube agora e as pessoas que pensam em administrar o clube tem que ter isso bem consciente. Os que estão entrando eu sei que tem, né? Todos temos, né? Todos os vascaínos têm, né? De que esse clube tem jeito porque, cara, não é nem só do lado romântico da coisa, é do lado prático. Cara, eu acho que é uma máquina de fazer dinheiro, Lucas. Você pega ali, organiza os negócios. Que empresa que te dá 300 milhões por ano? Você tem uma massa de vascaínos. O território brasileiro inteiro, o que traz um monte de desafios e dificuldades, mas que traz uma possibilidade gigante, disposta a consumir Vasco, meu irmão, 24 horas por dia, 7 dias à semana, 365 ao ano. Então, assim, se organizar um pouquinho, todo mundo, né? Dá para ter um Vasco forte. Cara, pra fechar, o que é o Vasco pra tu? O que o Vasco significa pra você? Porra, aí tu me complica. Aí tu só tá fazendo pergunta difícil, cara. Cara, o Vasco... O Vasco, cara... Eu não seria quem eu sou se não fosse vascaíno e se não gostasse de futebol. A minha experiência particular, ela passa pelo estádio. Isso, de alguma forma, me transforma, me muda ou me molda, sei lá, de um jeito muito potente. O futebol e o Vasco e São Januário e o Maracanã, eles são grandes formadores da minha forma de ver o mundo mesmo. O estádio é um grande formador da minha maneira de ver o mundo. Assim, né? Vou te dar um exemplo. Assim, algumas coisas. Por exemplo, o meu avô era América, né? Minha avó era Vasco, mas não ligava muito. Minha avó é Vasco, ainda está viva. 97 anos, vai fazer 98 Caramba. Depois de amanhã. Ela tem idade de São Januário, praticamente. Mas o meu pai, a família do meu pai era muito humilde, né? Não passava por grandes privações, mas enfim, bastante humilde. E do subúrbio. Meu avô era marinheiro, minha avó cuidava da casa e meu pai cresceu na Vila da Penha, nasceu em Ramos e cresceu na Vila da Penha e com todas as possibilidades de educação que ele teve, tudo educação pública, mas que meus avós cuidaram muito, formado no Pedro II, depois virou engenheiro na Rural e depois fez uma carreira inteira na Petrobras pública, né? Ou seja,
A partir disso, eu, quando venho ao mundo, Lucas, eu venho já... Meu pai já estava vivendo o sonho dourado da classe média. A gente já morava em Botafogo. Aí minha mãe é outra história. Minha mãe vem de Curitiba, uma família, uma história diferente já de imigrantes alemães e tal. Uhum. Mas quando eu nasço, já é em Botafogo, numa coisa assim de classe média da década de 80, e quem viveu sabe que é assim, década de 80, cara. Tinha vários debates que não tinham, então tudo era uma maravilha, assim, era assim, não tinha muita problematização sobre muitas coisas, né? E pô, em colégio particular, tal, eu tinha tudo. Meu ponto, parece que eu estou dando uma grande volta, mas o meu ponto é que eu tinha tudo para ser aquele moleque de apartamento absolutamente desconectado do que é a sua própria cidade, seu próprio povo, sua própria população. Um garoto que não tinha, como meu pai teve, por exemplo, as condições de estar convivendo com a rua de forma mais presente e cotidiana, né? Coisa de... O edifício que a gente tinha o playground. Então, você ia pro playground. A gente brincava, fazia uma porrada de... Saltava o muro, ia no baldio do lado, a gente morava... Fazia umas coisas, ia pra rua descalço. A gente brincava de forçar a barra para tentar ter um pouco dessa relação de rua. Mas, enfim, essa redoma de classe média da década de 80, mais que nunca, mas de apartamento, de playground, de escola particular, muitas vezes ela é feita para o moleque crescer ali achando que aquele é o universo e não ter a mínima ideia de qual é a realidade verdadeira das pessoas, né? da população, de não conhecer, de não ter um cara a cara, de não entender muito bem qual o lugar dele no mundo e qual o sentido disso. O que me dá isso é o estádio, Lucas. É no estádio que eu vejo a polícia dando madeirada em cabeça das pessoas. É no estádio que eu vejo os conflitos acontecendo o tempo todo. É no estádio que eu vejo as pessoas trabalhando na rua, no estádio, o tempo todo, né? É o estádio que me dá, concentradamente, um suco de Rio de Janeiro. É um senso de realidade, né? Muito. E a partir dali que, já adolescente, depois na universidade, você já tem um outro olhar para fincar pé em outros lugares, em outras questões, em outras percepções. Desde a adolescência, isso esteve presente na minha forma de olhar para o mundo, e se não fosse o estádio, eu não sei se haveria, entendeu? O que eu convivi naquele Maracanã, e para o vascaíno da minha idade, que tem ou não experiência de estádio, não é só São Januário, é Maracanã para caralho. Aquele Maracanã é muito especial, e a gente, apesar de terem matado ele, eu acho que a gente não pode abrir mão do Maracanã como uma casa nossa também. O Maracanã não é a casa dos outros. O Maracanã é do Rio de Janeiro, do povo do Rio de Janeiro, da população do Rio de Janeiro, e virou um mito, um estádio mítico, porque foi muito bem sucedido e muito muito, enfim, muito bem sucedido, né? Uma pena que transformaram ele de uma forma não tão bacana, mas a gente tem que lutar por aquele espaço também. E eu acho isso, né, cara? A tua pergunta era do que é o Vasco para tu. O Vasco acaba ajudando para ser... Formar cidadão. Eu sei quem eu sou, né? Eu não sei o que eu seria se eu... Imagina, porra, sei lá. Meu pai tem essa coisa da paternidade também, né? Sim. Isso é muito importante. Quando você me pergunta o que é o Vasco para mim, as respostas mais fáceis e absolutamente corretas, porra, é a alegria da minha vida, ou é o sofrimento da minha vida, é uma paixão inexplicável, tudo isso é verdade. Mas tem algumas coisas também que perpassam o Vasco e que é da experiência individual de cada um, e uma delas é a paternidade, né? Certamente, no meu caso, não é único, isso é muito comum no Comigo futebol, é isso. né? O Vasco eu encontro com meu pai. Olha aí. E para mim também teve muito esse caráter, e agora é duplo, né? Porque foi sempre o meu pai, e o meu ponto de contato com meu pai, um grande vascaíno, uma grande pessoa, uma pessoa que eu amo muito e que
me dá muito disso, me dá muito, enfim, que me influenciou muito. E até hoje me influencia, e até hoje vai comigo no estádio. E agora também, e era o meu ponto de contato com meu pai, né, que de alguma forma meu pai sempre foi muito... Ele é muito festeiro e tal, não sei o quê, mas também na intimidade, na privacidade, ele é muito fechado. Ele não compartilha tanto assim, suas emoções, seus sentimentos e tal. E ali no estádio era onde a gente sempre compartilhou. E agora com meu filho, né, Lucas? O Pedro. Sim. É uma alegria. A minha alegria assim como deve ter sido para meu pai me levar para o estádio, a minha alegria é brincar de Vasco com meu filho. Voltou a ser uma brincadeira, porque tem um momento que vira só uma loucura. Voltou a ser uma brincadeira o Vasco para mim. Um garoto de 7 anos, você fica encarando só como uma coisa intensa, nervosa, que quando a bola rola ele vê que mas se for só isso, só de reclamar e tal, e não sei o quê, o garoto se afasta, né? Evidentemente. Sim. São sentimentos que são muito pesados ainda para uma criança pequena, né? Meu pai me levava para o estádio e falava que me enchia de picolé. E tinha até um camarada da bancada de São Januário que falava: dá picolé pro garoto, dá picolé pro garoto. E ele me enchia de porque você tem que trabalhar com a forma de aproximar os garotos. E comigo e com o Pedro muito de se divertir, brincar de jogadores, quais são os jogadores. Pedro adora os jogadores antigos, ele adora, que eu conto história para ele. Ele joga, cara, ele bate bola aqui a gente tem um terracinho aqui em casa, ele passa o dia inteiro jogando bola e escalando os times dele. Fausto, olha aí, Edmundo, para Romário, Ademir, gol! Ele fica assim, brincando com os jogadores antigos, enfim, aí eu conto história para ele. E quando a gente vai no estádio, é uma alegria, né? Ele foi poucas vezes, porque a gente mora aqui, mas já fomos aí umas 5, 6 vezes ao estádio com o Pedro. Fomos no Pacaembu, fomos em São Januário, fomos no Maracanã. Então, é sempre uma alegria, sempre muito, muito legal. Tô falando pra caramba já, né? Não, tu tá falando aí, cara, e eu tô assim, pô... O Vasco, todas as vezes que eu faço essas perguntas, eu fico respondendo elas na minha mente. Então, assim, eu já respondi essa pergunta só esse ano 7 vezes. E agora, na maioria das vezes, o Vasco, para mim, remete muito ao meu pai, a revisitar o meu pai. Eu me tornei Vasco muito porque meu pai era garçom, depois se tornou gerente num restaurante aqui em Petrópolis. E ele trabalhava à noite, então a maioria dos jogos, principalmente domingo à tarde, meu pai não via. Então meio que a minha função era ver o jogo, às vezes ver os melhores momentos para poder contar, pai, ó, o gol foi assim, foi gol do fulano. Então eu criei essa coisa com o Vasco, então eu conhecia o gol do Juninho para mim, não, o Romário tocou, não sei o que, o Juninho. Eu lembro da rede do Maracanã, aquela redezinha linda, maravilhosa que... Cara, eu nunca vou esquecer daquela rede estufando. Então, assim, perder meu pai com 6 anos, da forma como perdi, assim, sabe, para tomar sorvete no ano novo, sabe? No dia 2 de janeiro. E meu pai não voltou para casa. E, assim, depois de muito tempo, eu fui descobrir que, pô, ele teve que escolher, em determinado momento do acidente, ele teve que escolher entre ele e eu. E ele me escolheu, e assim, aquilo para mim, e hoje o Vasco é revisitar essa pessoa, é entrar no Maracanã com a camisa com o nome do meu pai, com a camisa negra com o nome do meu pai. Então, para mim, tu falando assim, eu tô, cara, isso para mim é muito forte, sabe? O Vasco para mim ele significa isso. Então, pô, aonde eu tenho a foto, não dá para ver, mas ela tá aqui, sou eu no Maracanã com a camisa do meu pai, porque é a foto que eu tenho com ele, sabe? Então isso pra mim tu tá falando e eu tô assim, pô, beleza, eu perdi meu pai, mas Manuel Lerte tá aqui comigo, sabe? E, pô, isso é a forma que eu tenho, sabe? Então, muito obrigado por ter me dado esse pouquinho de lembrança, de, sei lá, esse calor que eu tenho, porque mesmo não lembrando, eu lembro que, assim, quando eu era pequeno, eu ganhei um totozinho que era Vasco e Botafogo, sabe? Era um totozinho que eu brincava com meu pai e com meu primo. Ele era sempre o Botafogo, eu era sempre o Vasco.
E, pô, são essas lembranças pequenas que me fazem, sabe? Que me fazem ser vascaíno, mas que me dá um pouquinho de conforto, sabe? Claro. Pô, que bonito, cara. Me emocionei, muito É, legal. E acho que o Vasco é isso, né, cara? Acho que torcer para um clube passa por isso, né? Por ter aí alguns momentos é, com as nossas relações afetivas próximas, familiares, nossos amigos, né? Que também passam, né, por momentos muito legais assim no estádio, são com amigos. Acho que isso é hoje talvez o maior sentido, assim, né? sim. Mais que o próprio jogo, mais que tudo, mais que a vontade de vitória sempre, enfim. Essas coisas são muito legais e ficam. Cara, muito obrigado por ter topado. Muito obrigado por ter respondido a um chamado de emergência meu essa semana. Semana de Natal. Enfim, muito obrigado por estar aqui, por me contar um pouquinho que seja da tua história. Tá livre aí, se tu quiser falar. Eu estou muito animado para ler o livro. Eu comprei ele numa madrugada que eu tava no insônia. E aí, assim, fica aqui ó, um agradecimento também para Jujuba, para Júlia Bernardi das Rosalinas, porque ela botou num story, eu vi, eu não, cara, é esse, sabe? E aí comprei o livro, tô aguardando aqui. Eu sempre Bacana. falo que isso é uma referência para mim, porque eu gosto muito de te ver falar, cara. Eu vejo as lives do Portão 9 e eu boto a live e eu fico o dia inteiro ouvindo. Eu vou pausando, vou fazer alguma trocazinha, mas eu volto e eu fico ouvindo quase como um podcast, cara. Porque eu gosto de te ouvir falar, eu gosto de ver o João falar. João daqui, várias vezes encontro ele em ônibus. Te conheci, sabe? Eu ouvi falar de tu esse ano, ainda lá no papo. É, e assim, eu olho, eu te ouço falar, eu vejo as lives assim, eu fico, pô, cara, eu quero aprender a comunicar como esse cara, sabe? Então, assim, muito Ah, obrigado para, também. moleque. Para, cara. Para. Eu Ô, tenho, eu tenho duas referências aí nessa vida de jornalismo. É tu e o Marcelo, cara, o Marcelo Davi. E eu já falei com os dois sobre isso, não é nenhum tipo de demagogia. Então, assim, de novo, muito obrigado. não, E, que isso, cara. Pô, você me deixa até encabulado, porque você é um moleque muito bom aí. Muita responsa, não quero ser, não, 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 não. Mas é isso, tamo junto, cara. Você sabe que, pô, a gente é companheiro, colega e amigo. E vamos seguir aí, que tem coisa para fazer, tem coisa legal para a gente fazer. E você tem mostrado que, como comunicador, como jornalista, se destaca bastante. Você, o Daniel, quem mais? Tem uma juventude aí que chega, que é bem, bem interessante, cara. Uns moleque novo que já chegam mandando brasa. tem as meninas, né, Quem também. mais? Nossa, Tem mais, adoro. as Ó, meninas. as Rosalinas, tem. Pô, a galera a mais nova, esses dias o Jairinho teve lá com a gente, teve o. Jairinho. Pô, Jairinho é muito bom também, cara. Essa rapaziada, vocês têm quantos anos? Tem quantos anos, Lu? Cara, eu fiz 25. Fiz 25 Eu achei agora, até que você era outubro. mais novo. Eu achei até que É, você era mais novo. Não sei quando você falou que. Ah, não, vocês são mais velhos. Pô, caraca, me sinto mais jovem. Tenho meus 30 e poucos anos. Caraca, pô, o garoto deve ser garoto. Nem é tão garoto, não, pô. é. Tamo junto. Eu comecei o jornalismo esse ano, mas eu tive uma experiência decepcionante aí com a engenharia. Mas o jornalismo me pegou finalmente esse ano e aí eu tô. Acho que eu tô aos poucos tô encontrando meu lugar. Beleza, Ai, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. de novo, Manda obrigado por brasa. estar aqui. Quer falar alguma coisa? Quer deixar aí alguma mensagem? Não. Acho que eu deixei uma porrada de coisa aí na minha. Enquanto eu falava, eu fiquei pensando, pô, tá me expondo pra caraca, né? Porque tem esse também, né, de Sim, internet hoje em dia. É muita exposição e às vezes a gente fica na dúvida, mas às vezes a gente também acha que está cumprindo um papel legal, pelo menos para algumas pessoas. E aí, vendo a maneira como tu me trata com tanto carinho, eu até fico feliz, né? Mas, mas é isso, agradecer aí. E nada, vamos seguir vendo o Vasco aí, torcendo para o Vasco. Eu acredito muito que essa entrada do Jorge Salgado e das pessoas que estão ao redor do Jorge Salgado
ela dá uma grande esperança, porque quem está entrando lá, você pode ter muitas diferenças com eles, mas são pessoas compromissadas, são pessoas... assim, tem de tudo, né? Como uma chapa ampla como essa, tem de tudo. Mas muitas das pessoas que estão ali são pessoas compromissadas, são pessoas Vascão mesmo, pessoa de arquibancada, pessoa que está na social, na arquibancada sempre, sabe? Que sofre com o time, que sabe o que é ser torcida do Vasco. Então dá uma esperança aí de que um pouco desse Vasco aí, na linha do que a gente estava trocando ideia hoje aqui, volte a acontecer, né? E se quando não acontecer, a gente vai estar cobrando e vamos estar... Enfim... Em 2023 a gente vai estar pensando o que vai ser. Só não dá para baixar a guarda e perder a esperança. Sim. E para você que está vendo isso aqui, chegou até aqui nesse momento, muito obrigado É dia de Natal, a torcida vascaína, aqueles que preenchem São Januário, mesmo que de longe, como a gente, enfim, a gente fica por aqui durante esse ano, mas eu vou voltar, a gente vai voltar a contar mais histórias. Muito obrigado pro Gustavo, que contou um pouco da dele aqui. Até 2021. E esse é o Histórias Vascaínas. Se você chegou até aqui, eu gostaria de te agradecer. Primeiro porque foi um projeto, o Histórias Vascaínas foi um projeto que começou no meio da pandemia. Eu não sabia se ia dar certo, eu só tinha uma vontade de contar as histórias que eu estava ouvindo e que eu achei que seria uma forma de tirar algo bom dentro de todo esse ano conturbado que a gente está vivendo. Eu nunca imaginei que o último programa da primeira temporada estrearia justamente no Natal, mas eu encaro isso como um presente do universo, de Deus, como preferir para mim. De novo, muito obrigado por ter acreditado e ter visto esse vídeo, mesmo que você tenha visto só esse vídeo. Eu te convido, se você não viu, a ver os outros. E para acompanhar o meu trabalho, o trabalho dos meus amigos aqui no Papo na Colina. E ainda vai vir muita coisa por aí. Eu pretendo retornar com histórias no ano que vem. Eu pretendo seguir sempre tentando contar a história daqueles que às vezes a gente não vê, mas que tá ali e que merece ter sua história, sua vida contada. Merece ter um pouquinho de espaço. Se um dia a gente puder contar histórias de todos aqueles que preenchem as arquibancadas de São Januário, vai ser um bom dia. O Vasco é mais do que um clube de futebol, é mais do que um time, é mais do que um jogo do que passa no domingo à tarde. É uma família. E a gente estamos todos no Natal reunidos para saber um pouco mais da nossa família. Muito obrigado.